Quantos anos uma mulher deve tomar tamoxifeno? Essa pergunta tem que ser respondida em contextos diferentes. Numa situação em que você está recebendo a hormonioterapia após uma cirurgia ou após um tratamento primário, cirurgia com químio, radioterapia, etc., para que o tumor não volte, né, que a gente chama de tratamento adjuvante, a hormonioterapia deve ser dada em via de regra por 5 anos. Se vai usar a associação de tamoxifeno e inibidor de aromatase, tamoxifeno exclusivo ou inibidor de aromatase, também existem critérios específicos que o médico e aquela paciente, que o médico especificamente para aquele tumor deve decidir. Dá alguns exemplos, mas pelo amor de Deus, isso não são regras. Por exemplo, a mulher que ainda não menopausou, a única opção de terapêutico hormonal que ela tem é o tamoxifeno. Ela não é candidata a utilizar inibidores de aromatase. Então, se planeja 5 anos de hormonioterapia, serão 5 anos de tamoxifeno. Uma mulher que menopausou, que já é menopausada e que precisa fazer um tratamento complementar do tipo adjuvante, ela tem a opção de iniciar com inibidor de aromatase e depois passar para tamoxifeno, iniciar com inibidor de aromatase e manter por 5 anos o inibidor de aromatase, ou começar por tamoxifeno e completar 5 anos com inibidor de aromatase e características clínicas daquele quadro, características biológicas da mulher, a sua ossatura, capacidade, a idade dessa mulher, a sua saúde óssea, todas essas coisas vão interferir na prescrição do médico para esta ou aquela alternativa. Quando a doença é uma doença metastática, já está num outro contexto, não está no contexto adjuvante, a hormonioterapia deve ser usada até quando ela estiver produzindo resposta naquela doente. Se isso durar 20 anos, ela deve ser mantida por 20 anos. Quer dizer, enquanto a gente estiver obtendo resposta e benefício clínico com a hormonioterapia, ela deve ser usada no contexto da doença metastática. Diferentemente da quimioterapia, em que muitas vezes a gente pode propiciar para a paciente aquilo que a gente chama de férias de tratamento, né? Principalmente em função dos poucos efeitos colaterais que a hormonioterapia acarreta, a gente não costuma dar férias da hormonioterapia. No contexto de doença metastática, a hormonioterapia tem que ser empregada durante enquanto houver benefício nesse tratamento. Se for 2 anos, por 2 anos, se for 20 anos, por 20 anos e assim por diante. Aquele tumor de mama que é causado pelos 2 mecanismos, tanto pela sensibilidade daquelas células, pela estimulação daquelas células ao hormônio feminino, e também pelo fato dessas células ter muito receptor de fator de crescimento, que é o CRB2, alguns tumores de mama têm a felicidade de terem os 2 mecanismos já reconhecidos como desencadeadores do seu processo. Então, essas pacientes devem, em algum momento, receber ambas as terapias. Se não há nenhum problema em se receber ambas simultaneamente. Quer dizer, os pacientes podem estar tomando hormonioterapia com tamoxifeno ou inibidor de aromatase e podem estar recebendo o trastuzumab também. Não há nenhuma, e devem, inclusive. Se o tumor é dependente dessas 2 vias, em algum momento ela deve receber esses dois medicamentos. Nenhum médico deve iniciar um tratamento de tumor de mama sem que tenha, no mínimo, a informação do status hormonal, quer dizer, se esse tumor é um tumor responsivo a hormônios, e se ele é um tumor que é tumor porque expressa uma quantidade maior desses fatores de crescimento, CRB2, e então porque isso tem evidente ligação
implicação terapêutica, é indiscutível. Então, não se pode nem começar o tratamento de um tumor de mama sem que tenha, no mínimo, essas duas informações.